E aí você também falou algo que é essa questão de novas pessoas que às vezes elas vêm para poder eh, investir, surfar essa onda, e a gente vai começar a ver novamente um ciclo de investidores. Isso é algo também que é para 2024 agora, principalmente para o segundo semestre, a gente vai ver um fluxo de novos investidores no mercado imobiliário. Sejam eles para morar, sejam eles para vender, construir e vender, sejam eles para construir e alugar. Por que eu falo isso? Aluguel começou a ter alta nos preços novamente. Uhum. Junto com essa alta, aquele investidor rentista que está no banco porque pegou a alta da Selic e estava com a Selic alta lá no banco, um CDB, um LCA, um LCI, um CRI, um CRA, está vendo agora talvez a sua renda diminuir. Então ele começa a fazer conta, né? E o aluguel, a renda de aluguel talvez comece a fazer sentido a partir do momento que eu entendo que a minha valorização, quando eu tenho um imóvel, não é só o aluguel, né? Eu tenho o aluguel, que eu recebo ele na minha mão todo mês, mas eu também tenho a valorização do meu imóvel, né? Que normalmente se valoriza mais que a inflação, né? Então, olha que legal isso daqui. Então, a gente começa a ver investidores dos rentistas que vêm para o investimento real, né? Porque você não vê um CDB, você sabe que é seu, tá Uhum. lá, mas você não vê ele. Agora, o imóvel você vê, tá no seu nome, tá lá bonitinho. Então, a gente fala que é o investimento real, né? Então, o ativo real, é um ativo real. Então, isso é muito importante também, né? Em momentos de taxas de juros muito baixas, normalmente você vê esse movimento. E também a questão de quem faz para vender, a mesma coisa. Poxa, eu estava tranquilo porque a rentabilidade que me dava lá, eu estava tranquilo porque eu gastava menos do que eu ganhava, então eu sempre estava tendo um lucro maior, né, uma rentabilidade maior, sobrava, então meu dinheiro aplicado sempre subia. Mas talvez agora com essa queda que vem acontecendo, para o investidor não mudar o padrão de vida dele, ele vai ter que gastar menos. Talvez ele faça uma escolha que seja essa. Poxa, então se eu pegar o dinheiro dali, investir aqui em imóveis, vender, eu vou ter um lucro que eu possa permanecer com o meu mesmo padrão de vida que eu vinha tendo? Ah, pode ser que sim. Poxa, então acho que eu vou tentar. Pelo menos tentar ele vai. Uhum. Então esse seria o de quem vai fazer a casa para vender. E às vezes o cara que vai fazer a casa para morar. Por quê? Fala assim: já não está rendendo quase mais nada mesmo, eu vou reformar minha casa, eu vou trocar de casa, eu tô com aquele terreno parado lá, eu vou construir lá, eu vou vender a minha aqui, vou para lá. Então, você vê quanta oportunidade o mercado imobiliário ele vai surfar de novo. Repito, ninguém tem bola de cristal, eu estou falando aqui de Ribeirão Preto, isso é uma perspectiva, se nada acontecer extravagantemente de Uhum. ruim, né? Economia, mundo, enfim, Ribeirão, Estamos enfim, deixando tudo isso de lado, né? isso, né? Então, quando a gente fala isso, é tudo na normalidade. E então, sim, eu acredito que vem aí um ciclo muito importante para o segmento imobiliário. E normalmente quem chega primeiro bebe água limpa, né? Exatamente. E também é cultural, né, do nosso país as pessoas serem altamente reativas àquilo que está todo mundo fazendo. Então, Na Bolsa de Valores é a na mesma bolsa de coisa. valores é a mesma coisa. Então, a hora que as pessoas começam a fazer determinados movimentos, é natural que as pessoas sigam o que essas pessoas estão fazendo, mas quem chega primeiro É. sempre bebe água limpa. Aí Porém, já passou o momento, já né? passou o momento, mas ainda assim gera oportunidades para todo mundo Exato, e exato. todo mundo que se beneficia indiretamente disso, né? Então, para a maior parte dos nossos espectadores aqui, que às vezes são engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis, são pessoas que se beneficiam desse movimento do mercado. Então, se tem mais gente investindo em imóveis, tem mais projetos para fazer. Exato. No caso, igual eu, que tenho uma construtora, meus amigos que também têm, tem mais obras para construir, mais obras para fazer. Então, gera Exato. oportunidades para todo mundo que gira dinheiro que também, de uma certa maneira, gira o país, né? Eu ia falar isso. Quando a gente fala que gera oportunidades, às vezes, para arquitetos, engenheiros, construtores, é,
é muito maior que isso. O setor de construção, ele move o país Todo juntamente com o agronegócio, né? As duas fontes de trabalho que o Brasil tem hoje, né? Eu poderia dizer tranquilamente que é construção civil e agronegócio, né? São muito fortes e sempre vêm muito fortes. Então, quantas famílias são alimentadas, né, pelo setor imobiliário, pelas construções, por tudo isso? Então, é muito importante. Então, quando eu falo que vai ter um novo ciclo, às vezes, de boom, e não é boom, né, tipo, nossa, que coisa, não, mas vai ter um novo ciclo legal para o setor imobiliário, eu fico muito contente porque tem muita gente, inclusive, que vive disso, que depende disso, que sim. depende de ter essa construção para poder levar o sustento para a família, né? Então, isso é muito importante dizer também, né? É muito maior do que só o que a gente está falando aqui. Beneficia todo o ecossistema da construção, né? Não é nem só o investidor, nem só o profissional ali que vai viabilizar o negócio, né? Mas até o mais simples do trabalhador que está ali dentro, que pode parecer que não tem nada a ver, até o indireto, Exato, o cara, o estoquista do depósito de material. Às vezes exatamente, vai precisar o depósito de material vai precisar contratar outro estoquista ali para ajudar a carregar de tanta entrega que vai ter. Enfim, exato, o benefício, as oportunidades que surgem são muito grandes, né? perfeito. Lógico, pensando tudo na mais perfeita normalidade. Um outro movimento, Augusto, que eu vi que, analisando assim do mercado, eu vi que começou a ter um movimento para esse lado, que eu acredito que também possa ser uma oportunidade, gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, que é no mercado corporativo o retorno do trabalho presencial. Então a gente viveu aquela migração do home office, a partir de agora vai ser tudo no home office, a partir de agora é o novo normal, e agora em 2023 a gente começou a ver o sistema híbrido acontecendo um pouco mais, e agora mais para o final do ano é uma força muito grande para a retomada do trabalho presencial. Lógico, voltando a falar que estamos falando de Ribeirão Preto, que tem uma condição de trânsito bem mais tranquila do que São Paulo. Então, o trânsito de Ribeirão Preto não afeta tanto a qualidade de vida da pessoa quanto de São Paulo, que você demora muito para chegar no seu trabalho. Uhum. Mas estamos tendo aí uma retomada do trabalho presencial. Você acredita que também para imóveis comerciais tende a ser um ano bom em 2024, tende a ter mais lançamentos de empreendimentos comerciais, principalmente para essa parte corporativa, não comercial no sentido de um restaurante, porque abre um, fecha o outro, a loja, a mesma coisa, mas Uhum. para esse mercado corporativo. Escritórios, vamos dizer assim. Escritórios, isso. Então, na minha opinião, e aí fica aqui a minha opinião mesmo, ela talvez não é nem tão especialista assim, a minha opinião no Sim, até caso. porque a gente nem combinou É, isso, né? A pergunta que surgiu. mas o que eu percebo que aconteceu, e nessa época eu estava dentro da XP, né, Investimentos, lá na Blue 3, um abraço também para todo mundo lá. Teve esse momento de vai todo mundo para casa, vamos trabalhar todos de casa, e o escritório ficou fechado. Então, naquele momento, o que todos nós imaginamos? Poxa, será que a gente mudou a ordem do mundo? Agora não vai ter mais escritórios, tanto é que teve aquele momento de empresas grandes devolvendo salas comerciais, muito isso lá em São Paulo, inclusive, Faria Lima, enfim, Berrini, Pinheiros, e teve ali um pequeno momento de caos, né, que foi inclusive refletido muito forte nos fundos imobiliários da época. Uhum, Passado isso, o que a gente pôde perceber? Que, ok, talvez não necessariamente todo mundo tem que estar dentro do escritório, até porque tem funções, às vezes, que não é possível você fazer de dentro de casa, né? Mas, para aquelas funções que é possível você trabalhar home office, por que não? Caso eu não tenha nenhum prejuízo uhum. fazendo desta forma. Então, o que eu acredito é que acelerou muito o pensamento, às vezes, desse mundo corporativo, que talvez já era algo que iria acontecer, Uhum. só que foi acelerado. Então, sim, agora, nesse momento que eu vou dizer que passou já-se a pandemia, as coisas já se assentaram, então eu acredito que
já é inclusive refletido isso nos aluguéis, né? Já teve aumento de aluguel, está tendo, e a perspectiva é que continue tendo aumento de aluguel para os próximos meses e anos, também corporativos. Isso por quê? Justamente pela Oferta e demanda, demanda. né? A demanda aumentou, então isso vai fazer com que os preços também se alterem. Então eu acredito que sim. Muitas empresas, às vezes, vão mudar de lugar, vão para lugares maiores, empresas que estão com equipes ainda em home office. Eu acho que o que vai acontecer muito é o trabalho híbrido. Às vezes eu vou 3 vezes na semana no escritório, eu fico 2 dias em casa e vice-versa, enfim. Eu acho que isso vai acontecer muito. Então eu acredito que sim, eu acredito que vai ter um movimento forte também no corporativo. Muito interessante. Eu concordo plenamente com você. A gente também não consegue saber como que vai ser o movimento, porque cada empresa tem a sua particularidade, né? Tem empresas onde o trabalho home office ele é mais benéfico, tem para outras que é menos. Isso depende muito também da gestão que está ali na frente. A gente não consegue ter controle nenhum sobre isso, mas de fato deve ser um ano que deva começar a surgir novamente mais imóveis também, mais investimentos para a área de imóveis corporativos aí, imóveis comerciais, por conta da demanda dessa retomada para os escritórios, né? Para os escritórios físicos. E volta a um ponto importante novamente de frisar. A gente está falando na média, né? Então, assim, talvez, mas eu tenho aqui um predinho de salas que é não sei em tal lugar e não aluga. Aí cada caso é um caso, aí tem que ser analisado individualmente, mas na média eu acredito sim que vai ter essa evolução sim de preços. Infelizmente a gente não tem o caminho das pedras exatamente, tanto que a gente sempre ouve, nossa, se eu tivesse comprado o terreninho lá, olha como cresceu aquela área. Na minha época aquela era só mato, não tinha nem caminho nem de terra para chegar até lá, né? Deveria ter comprado. E os preços dos terrenos também dispararam bastante, né? Sim, mudou Agora, muito, mudou muito. que eu via. Mudou muito. E eu acredito que não vai parar por aqui. Eu acredito, principalmente aqui em Ribeirão Preto, tiveram alguns empreendimentos que seriam inaugurados há 1 ano atrás, 2 anos atrás, talvez, 1 ano e meio atrás, e não foi, aí veio também a eleição, segurou mais um pouco, agora a gente está vendo que a quantidade de oferta que começou a surgir de condomínio que está começando, Uhum. né? Pré-venda, enfim. Porém, até isso acontecer, até isso se concretizar, é aquele tempo, aquele gap que a gente está falando. Então, eu ainda acho que vai aumentar ainda assim o preço do metro quadrado do terreno. Então a gente ainda tem muita oportunidade, né, nesse mercado que seja para compra de terreno. E com essa questão também da subida dos preços, voltando naquela questão do aluguel, também deve surgir muitas oportunidades para quem pretende fazer um investimento como rentista, porque o ganho do profissional, né, o ganho das pessoas, não acompanha essa subida de preço. Né? O salário, o ajuste do salário ali compensa, olha lá a inflação. Né? Tem um ponto importante nisso que você falou, que foi bom você ter falado, porque me lembrou algo que eu gostaria de falar. Olha que engraçado. O Brasil hoje, claro, a gente sabe que tem muita desigualdade e tudo mais, isso aqui é um ponto pacífico. Mas o Brasil hoje, se a gente for pegar as pessoas qualificadas, e eu falo principalmente aqui do Sudeste, que é onde eu conheço, onde eu estudo, onde eu sei o que eu vou falar. As pessoas qualificadas hoje, elas estão empregadas. Então, a taxa de desemprego para uma pessoa com qualificação é muito baixa. Né? Isso faz com que o poder de compra dessas pessoas seja muito alto nesse momento, porque eu tenho uma taxa de desemprego muito baixa. Então, são mais pessoas aptas a correr atrás de um imóvel, fazer um investimento e tudo mais. Então, neste momento que eu tenho uma economia aquecida pela quantidade de empregos formais, mesmo que sejam informais, empresários e tudo mais,
Se eu pego comparativamente a outros momentos do Brasil, nós estamos num bom momento. Mas sim, normalmente, e volto a dizer, na média, os salários eles talvez não conseguem ali acompanhar a inflação. E com a subida do preço dos imóveis, talvez para muitas pessoas a solução começa a ser igual na Grande São Paulo, né? A pessoa tem que ir para um aluguel porque ela não tem condições de comprar um imóvel Exato, próprio devido ao custo do metro quadrado, o custo do imóvel, o custo do crédito, enfim. exato. E o Brasil ainda é um país que tem muita família morando de aluguel. Isso é um fato, são dados reais. Então, o Brasil é um país que tem muitas famílias morando ainda de aluguel. E essas pessoas, elas querem ter a casa própria. Sim, O Brasil é um país que as pessoas querem ter a casa própria. com certeza.